e desenvolvendo a nossa estrutura, né? Psicológica, enfim. E existe uma coisa que é fato, que toda criança ela precisa de regras. E nós somos, a maioria de nós, tipo 99,9999% das pessoas, elas também são crianças emocionalmente. Às vezes eu tenho uma boa desenvoltura na inteligência, mas emocionalmente eu não sou legal. Eu preciso desenvolver. Às vezes eu tenho uma boa desenvoltura emocional quando fala de relacionamento, mas quando fala de trabalho eu não tenho. Eu preciso desenvolver. E assim por diante. A gente não é 100% em todas as áreas. E é isso que vai fazer a gente vai nos obrigar a desenvolver todas as nossas habilidades. Emmanuel falava, né? Que o homem está completo quando ele assume duas asas, a do amor, né, e da intelectualidade, né, da razão. E aí a gente está perfeito, a gente consegue voar. E na vida emocional a mesma coisa. A gente vai em níveis diferentes em cada situação. Então, o fato é que toda criança, inclusive a nossa interna, ela precisa de regras, tá? Todas as nossas crianças, elas precisam de regras. Todos os nossos adolescentes lá de casa, eles precisam de regras. A gente precisa dar regras. Para quê? Para que aquele adolescente, por mais que ele brigue, né, com essas regras, ache ruim, mas ele vai se sentir protegido, ele tem uma direção, ele tem um caminho a seguir. E isso vai fazer com que ele entenda que, por mais que ele não goste dessa regra, mas meu pai e minha mãe, né, eles gostam de mim, eles estão me direcionando. Eu posso até arriscar fazer o errado, mas por minha conta. Mas pelo meu pai e minha mãe, o adolescente sabe, eles queriam que eu fizesse diferente. Então, a nossa criança interna, ela também precisa de regras. A nossa criança interna, ela precisa de regras. E, às vezes, a gente se coloca nessa posição, né, de querer fazer uma coisa e só querer as coisas boas, só os resultados bons. E não querer assumir as coisas ruins. E aí, por medo de tomar decisões, a gente entra numa onda de ansiedade. A gente entra numa onda de medo do futuro. O que é a ansiedade, né? A ansiedade, ela é uma antecipação de um futuro que não existe. É aquela história do primeiro dia de emprego, né? Eu vou chegar, nossa, ninguém vai gostar de mim, vai ser muito difícil, como é que eu vou lidar? E aí essa ansiedade, ela vai tomando conta. Ela vai tomando conta e a gente vai criando, fantasiando possíveis cenários ruins que vão atrapalhando as nossas decisões. Então, quando eu entendo que ao tomar uma decisão, automaticamente eu vou ter que arcar com as coisas boas e as coisas ruins, e eu sei que toda decisão que eu tomar, eu vou ter coisa boa e vou ter coisa ruim, fica mais claro, mais adulto, de uma forma mais horizontal eu olhar para os meus problemas. Porque eu sei que se eu tomar uma decisão, eu vou ter uma consequência boa. Vai ter que lidar com uma ruim. E vai ser assim para o resto da vida. Nas decisões simples ou nas decisões maiores da nossa vida. Eu estava vindo para cá, eu acho que umas 2 horas, umas 6 horas da tarde, umas 5 horas da tarde, mais ou menos, eu vi uma postagem de uma amiga nossa, em comum, que talvez vocês tenham visto também. Essa amiga, ela postou lá no Instagram dela que ela tinha ido para o Pesquipag. Olha como que o mundo evoluiu, né? Ela foi para o Pesquipag e na legenda dela assim, um dia de paz. Ela foi para o Pesquipag, pescou o peixinho, tirou foto do peixinho, né? E escreveu embaixo, o peixinho, a gente soltou o peixinho. Olha como o mundo mudou, né? Hoje a gente pesca o peixe e solta o peixe. Olha, a gente não come mais o peixe que pesca, né? E eu estava pensando nisso, ok. Agora vamos pensar no peixe? Quantas vezes esse mesmo peixe foi pescado? Quantas vezes esse mesmo peixe foi enganado, achando que era comida, e de repente
ele sai da água? Cara, deve ser umas 2, 3 vezes por dia. Imagina o trauma que esse peixe não deve sentir na hora de comer, né? Ele deve ficar desesperado, falar assim, gente, isso aqui agora é comida ou é um outro negócio daquele que me tirou da água? Eu voltei, mas beleza, mas eu saí da água. Então, para o peixe, aquilo é desesperador, né? Ele fica com trauma de comer, porque ele não sabe se aquela comida que ele vai comer vai tirar ele da água ou não. E a repetição disso vai causar nele esse trauma. Estou colocando, gente, se peixe pensasse, tá? Não acontece isso com o peixe, porque o peixe não pensa, tá? Mas vamos nos colocar no lugar do peixe. Não pensa com o raciocínio que a gente tem, obviamente, né? Então, a gente se colocando no lugar desse peixe, ele vai ficar traumatizado, ele não vai querer comer mais. Porque ele não sabe se aquilo vai tirar ele da água ou não. Mas aí, e olha a legenda, né, da pessoa que postou lá. Gente, não se preocupem, o peixe está bem. Está bem como, gente? Como que o peixe está bem? Né? Como que o peixe está bem? Mas olha que louco, né? Então, antes, olha, e é verdade, o peixe está bem, porque se fosse há 10 anos atrás, esse peixe teria virado um frito de peixe. O mundo evoluiu. Mas o peixe, ele não sabe que ele podia virar um cozido de peixe. Ele não sabe. Mas quem pescou sabe. Ah, eu podia fazer um cozido com você, mas eu, como sou bonzinho, eu vou soltar você. Olha que coisa boa. Mas o peixe não sabe. E aí as coisas que acontecem com a gente é da mesma forma. O peixe está sofrendo a dor na boca lá, porque ele foi fisgado. Um anzol não sai fácil. Mas alguém sabe que uma coisa boa está acontecendo com ele. Nos nossos problemas, a gente também só vê o problema. Só vê que a gente foi fisgado mais uma vez por um problema que a gente não estava esperando. Mas alguém sabe, William, isso que está acontecendo com você é uma coisa boa. Por mais que você não perceba, mas é uma coisa boa. Olha que incrível, né? E a gente não consegue entender. E aí tem um filósofo dinamarquês chamado Kierkegaard que ele falava isso, né? Que Deus, ele é o paradoxo em si. Porque não tem como explicar pela lógica Deus. Não tem como. Se eu for tentar explicar Deus, eu entro em parafuso, eu enlouqueço. Por quê? Porque Deus é tão etéreo, é tão esparso, é tão grande, que não dá para juntar Deus num conceito e colocar na nossa cabecinha de peixe. Não dá. E aí o Kierkegaard ele fala o seguinte, que a única forma de entender Deus é através da fé. Por isso que a gente tem essa fé. Né? Então, agora voltando um pouquinho para a ansiedade e tentando fazer o link ali com o trauma do peixe. Né? Como é que funciona a ansiedade na nossa cabeça? A gente tem 3 cérebros. A nossa constituição, são 3 cérebros, tá? A gente tem ali o tronco encefálico, que é o cérebro ali que liga o cérebro mesmo, que a gente conhece, à coluna vertebral. Aqui, no tronco encefálico, estão todas as funções automáticas do corpo, tá? Eu respiro porque o tronco encefálico funciona, meu estômago funciona porque o tronco encefálico manda, todas as minhas glândulas, enfim, tudo. Quem manda nas funções automáticas, sono, é o tronco encefálico. Lá no meio do cérebro tem uma outra estrutura chamada sistema límbico. O sistema límbico ele é o responsável pelas emoções. Tudo que é emoção é ele que resolve. E o sistema límbico ele é um radarzinho, tá? Ele fica o tempo todo fazendo rastreando o ambiente onde a gente está. Para quê? Para ter 2 informações. Ele vai rastrear esse ambiente para ver se é um ambiente hostil ou um ambiente legal.
Se for um ambiente hostil, ele vai falar para o tronco encefálico. O tronco encefálico corre, 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 corre. Aí o tronco encefálico vai preparar o nosso corpo com adrenalina, por isso que a gente tem todas aquelas, né, crises de ansiedade, respiração curtinha, coração bate rápido. É por culpa da adrenalina que o tronco encefálico pediu para as glândulas suprarrenais liberarem. Então, assim, isso esses dois sistemas conversaram durante milhares de anos. Então, lá na época das cavernas, quando o sistema límbico lá via um dinossauro, ele falava, tronco encefálico, né, corre, estamos em perigo. E aí a gente corria. Ou quando via um coelhinho, o sistema límbico falava, tronco encefálico, bate porque nós estamos com fome, precisamos comer. E aí o tronco encefálico preparava o corpo para ir bater. Então a gente tem duas funções automáticas, ou eu corro, ou eu bato. Tá? Ou eu corro, ou eu bato. E tudo que é novo, gente, tudo que é novo, o radarzinho lá, o sistema límbico, ele vai entender como algo perigoso, porque eu não conheço. Eu não conheço. E aí ele vai entender. Então, por isso que tudo que é novo, a gente tem a intenção de afastar. Uma comida nova, a gente, não sei se eu experimento. O trabalho, o primeiro dia de trabalho. Enfim, tudo que é novo. Um ambiente novo, uma cidade nova, uma casa nova, tudo que é novo, carro novo que eu vou comprar, eu fico com medo, será que eu vou conseguir pagar as prestações? Será que, né? Tudo que é novo causa medo. Então, a ansiedade por si só, ela é um sistema de vida. Ela é positiva. O problema é que o excesso de ansiedade é que nos causa o problema, né? Fica ruim, fica mal, fica... Eu queria arranjar uma palavra que eu esqueci agora. Fica doentio, né? Patológico, lembrei. Fica patológico. Então, o excesso de ansiedade é o que fica patológico. E aí, depois de milhares de anos, é que surgiu a terceira estrutura que a gente conhece, aquela cheia de, né, de coisinha assim, que é o córtex. Ali a parte lógica, racional, é ali que a gente consegue controlar a ansiedade. Tá? Primeira coisa que a gente consegue controlar a ansiedade é respirar profundamente. A gente costuma, na ansiedade, respirar curtinho, né? Então, eu controlo a respiração profunda. Ele vai lá na barriga e eu solto. Quando eu faço isso várias vezes, eu estou dizendo para o meu sistema límbico, olha, fala para o tronco encefálico que não precisa se preocupar, que está tudo bem, está tudo tranquilo. É só um momento, vai passar. Tá? E aí, a gente vai começando a controlar por aí. Outra coisa é a gente usar o raciocínio lógico para a gente controlar essa ansiedade. Como assim, William? Poxa, eu vou criar mesmo possibilidades reais de um cenário diferente. Por exemplo, um emprego novo. Primeiro dia do emprego. Nossa, como é que vai ser? Como é que o povo não vai gostar de mim? Falo, não, peraí. Aí qual que é o raciocínio lógico? Peraí. Todos os empregos que eu passei até hoje, todo mundo gostou de mim. Por que que nesse vai ser o contrário? Não vai dar certo. Vai sim. E a gente começa a mandar uma mensagem positiva para o nosso sistema límbico. Tá? E aí a gente vive hoje nessas tarefas, né, do nosso dia, e com esse negócio de pandemia, todo mundo ficou em casa, a gente teve que reaprender 1 milhão de coisas, a gente teve que reaprender a conviver com a própria família, coisa que a gente já tinha esquecido como é que era passar um dia inteiro, né, com os filhos, com o marido, com os irmãos, com os pais. A gente teve que reaprender, porque a gente tinha esquecido como é que fazia isso. A gente teve que reaprender isso aqui, ó, não, aprender, né? Porque isso aqui é coisa nova. As nossas reuniões, não existia reunião aos sábados. Muito menos reuniões virtuais. Hoje a gente está fazendo uma reunião ao sábado e virtual. Olha que legal. A gente ganhou, né? E a gente foi crescendo num acúmulo de tarefas e a gente tem uma cultura de que a gente tem que ser produtivo, a gente tem que produzir cada vez mais. Aí a mãe, tem que ser dona de casa, tem que ser
profissional, tem que ainda ficar feliz com o marido, ainda tem que brincar com os filhos. O pai, mesma coisa, tem que trabalhar, tem que bater meta, tem que produzir, tem que trazer dinheiro para casa, tem que ajudar nas tarefas de casa, tem que ajudar a cuidar dos filhos. E a gente vai, né? Uma hora essa cabecinha aqui, ela não aguenta. É muita coisa para uma cabeça, né? De peixe. E a gente não aguenta. A gente tem que rever algumas coisas. E é curioso, assim, ó, que todas as invenções que foram criadas, elas foram criadas para a gente ganhar tempo. Vamos dar um exemplo. Vamos pegar o exemplo do... Antigamente, como é que se cozinhava, né? Era o fogareiro. Ia lá, fazia um fogareiro, pegar um negócio canseiro. Aí alguém falou assim, cara, esse negócio tá ruim. Vamos inventar um fogão a lenha? Vamos. Aí alguém inventou. E ficou muito melhor, porque o fogão ficou para dentro de casa, né? Estocava a lenha dentro de casa. E ficou bom por muito tempo. Aí alguém falou assim, cara, tá difícil cozinhar nesse negócio aqui. Vamos fazer um fogão a gás? Aí alguém fez o fogão a gás. Olha que legal. Nossa, ganhou muito mais tempo. Já não tinha mais que buscar madeira, né? A gente já pegava só o bujão, já colocava lá, já cozinhava. E alguém falou assim, cara, esse negócio de panela de barro não funciona bem no fogão ali. Vamos inventar uma panela de metal, alumínio, de ferro? Vamos. Inventou de ferro. Esse negócio é muito difícil de lavar. Vamos inventar de alumínio? Vamos. Aí, nossa, que legal. Aí chegou uma hora, alguém falou assim, não, alumínio tá ruim. Vamos inventar uma antiaderente. Muito legal, né? Não gruda, dá pra gente ganhar tempo. Né? Lavar é rapidinho, é fácil. Até que alguém falou assim, cara, esse negócio de antiaderente não tá legal. Vamos inventar um negócio chamado marmita, que o povo não tem que fazer comida dentro de casa, ó, nem de lavar. Aí alguém fez marmita. Aí alguém falou assim, não, mas tá muito ruim esse negócio de lavar comida pra cá. Vamos inventar um negócio de McDonald's, que aí a pessoa não precisa nem ir para casa, tá na rua, já passa lá e já come e vai embora. Aí alguém, beleza, ficou ótimo. Aí alguém inventou um tal de iFood. Você não precisa nem de ir mais para o McDonald's. Você já está no seu trabalho, produzindo, você já come ali, já continua produzindo. Olha que loucura. E a gente ganha muito tempo nessas coisas e a gente investe o nosso tempo que a gente ganhou em quê? Trabalho. Em quê? Produção. Produzir. E aí essa pressão para a gente produzir cada vez mais e ganhar cada vez mais e ser produtivo, chefe, cara, deixa a gente louco. E aí a gente ganha tempo. O tempo que a gente ganhava, que a gente ganhou, se a gente tivesse investido um pouquinho dele na academia, um pouquinho dele para conviver mais com meus pais, um pouquinho dele para conviver mais com os meus filhos. Aliás, amanhã é Dia dos Pais, né? Parabéns para os papais. Se eu tivesse ganhado um pouquinho desse tempo, convertido um pouco desse tempo para as coisas que são importantes para mim, nós, como sociedade, nós seríamos um pouco mais felizes. Mas a gente vive nessa sociedade onde as tarefas, a produtividade, né, é mais importante do que a saúde física e saúde emocional. E aí a gente começa a se perder nisso. William, mas você tem que fazer do limão uma limonada. Né? Tem isso aí do limão, da limonada, né? Mas antes disso, se a gente não usa o nosso tempo... Então, assim, ó, existem dores, tá? O que é uma dor? Uma dor é um alerta de que algo não está bem. Ou no corpo físico, ou no corpo emocional. Então, a emoção fala assim, William, para e olha para mim. Aí eu não paro, porque eu estou na correria. Aí ela fala, William, olha para mim. Eu não paro. William, olha para mim. William, olha para mim. E eu não olho, eu continuo. Ela fala assim, vai parar. Não olha não, né? Peraí. Aí ela dá um piripaque. Aí eu tenho um AVC, tenho um infarto. A minha imunidade baixa, eu pego Covid. Pego qualquer outra coisa aí, né? Qualquer outra doença. E aí eu sou obrigado a parar. Aí eu paro. Porque eu não dou conta de trabalhar. Então, por que eu consigo parar numa doença e eu não consigo parar no dia a dia? Por que eu não programo um tempo de parada? Porque eu não programo meia hora de descanso, de lazer, de convívio com a minha esposa,
com meus filhos, ou com meu esposo, seja lá quem for, e meia horinha à tarde e meia horinha à noite, para fazer o que eu gosto, que é o importante para mim. Eu preciso desse tempo. Eu preciso desenvolver em mim esse controle do que é importante. E aí volta aquela primeira pergunta: o que é importante? Às vezes dinheiro é importante, mas não é todo dia, não é toda hora. Meu trabalho é importante, mas não é todo dia, toda hora. Meus filhos são importantes, mas não é todo dia, toda hora. Tem hora que eu tenho que deixar meus filhos de lado e focar no trabalho. E é essa consciência, autoconsciência do que é importante para mim, do que é prioridade naquele momento, do que eu preciso canalizar esforços. E, ao mesmo tempo, a consciência organísmica de quando meu corpo pede, físico ou emocional, que eu dê atenção para as outras áreas, inclusive a área espiritual. E, inclusive, a Organização Mundial da Saúde já colocou que saúde é o bem-estar físico, psíquico, sócio e espiritual. Então, a própria Organização Mundial da Saúde já colocou o espiritual como um fator de saúde. Não é só físico. Então, por quê? Porque a gente é um todo. A gente é a gente é holístico, não tem barreiras entre espírito, mente, corpo, psique, emoção, não existe. E se a gente... então, para que fazer com que eu tenha uma depressão? Para que esperar que eu tenha uma imunidade baixa? Para eu começar a observar o que é importante para mim. Então, eu preciso começar a criar estratégias de entender, de conhecer o meu corpo, as necessidades emocionais, físicas e espirituais que eu tenho, para que eu comece a dar atenção. E aí a ansiedade, ela vai aparecer para tudo que é novo, né? Para coisas que eu preciso, por exemplo, estar com o meu... E é muito difícil, né? A pandemia nos mostrou isso. A gente estava acostumado com o ritmo, de repente a pandemia nos forçou a conviver com os nossos filhos, a olhar para minha esposa, para o meu esposo, a olhar para o meu irmão. Olha a palavra, né? Nos forçou a olhar para as pessoas que convivem comigo. Muito louco isso. E a gente vai ter outra pandemia, a gente vai esperar outra pandemia para a gente começar a olhar para isso. Né? E foi muito estranho a gente acostumar de novo. Mas a gente acostumou e entendeu que isso era positivo. Foi muito estranho a gente começar com isso aqui. Mas hoje a gente já aprendeu e está legal. Entende? A capacidade de adaptar que a gente tem, até as coisas que parecem estranhas ficam legais. Mas para isso, para essas coisas ficarem legais, eu preciso entender como elas funcionam. Eu preciso entender, eu preciso ir lá e futricar para entender como elas, para ficar orgânico, para ficar fluido, para ficar fácil. Agora, se eu faço o primeiro contato, não deu certo, eu vou embora, eu nunca vou aprender. É aquela história do limão da limonada, né? É muito bonito falar, pega o seu limão e faça uma limonada. Mas só para você fazer uma limonada, você tem que entender o limão. Você tem que olhar que lado que você corta para ficar mais fácil. Você tem que cortar esse limão, encher sua mão de sumo, tem que espremer esse limão, tem que, sabe, esmagar esse limão. E tira tudo daquele limão, seca a mão tudo melecada. Aí depois é que você vai colocar água e açúcar. Então não é tão simples assim fazer uma limonada. Então, a pessoa que pega o limão e vai jogar bola, ele não entendeu para que serve um limão. Ele está disfarçando. Está jogando debaixo do tapete. Isso aqui é uma bolinha. Eu vou lá ser feliz com o meu problema. O limão seria o problema. Eu vou lá ser feliz com o meu problema. Tudo bem, meu problema está aqui, eu jogo bola com ele. Não entendeu. O limão está ali para você amassar ele, para você destrinchar. Você... Aí, quando você faz a limonada, aí é a hora de você curtir. Falar, agora sim, ó, eu mereço a limonada. Por quê? Porque eu fiz a limonada. Eu fui lá e gastei energia para fazer. E os nossos problemas são iguais.
E cada um aqui vai ter seu nível de problema. Tem gente passando por problema financeiro, outro com saúde, outro com trabalho, outro com... Entende? E qual que é o seu limão? E a gente está olhando para o seu limão e está cortando ele ou está jogando bola? Né? E aí, a gente entender que toda experiência que a gente passa, ela dá um aprendizado para a gente. Ela tem um custo, é claro que não é só pegar um limão e fazer uma limonada. É pegar o limão, trabalhar esse limão, esparçar. Aí sai a limonada. Aí eu vou curtir. É aquela história. Muitas das vezes a gente quer comer a pamonha na hora de plantar o milho. Não. Eu planto o milho primeiro, espero. Brotou. Aí eu vou cuidar do milhozinho que brotou. Cresceu, deu espiga, ficou bonito, amadureceu, ranquei a espiga. Tá pronta a pamonha? Não. Agora é hora de ralar o milho. Aí depois é que eu vou comer a pamonha. E a gente não tem essa paciência de esperar o novo amadurecer. A gente não tem a paciência de esperar o novo frutificar. A gente quer não, a gente quer a pamonha na hora, a gente quer a limonada agora. E a gente fica tão ansioso quando vê o limão, né? Porque a gente tem duas, ou corre ou bate, né? Ou a gente vai deixar esse limão para lá, né? Ou vai chutar ele, jogar bola. E não resolve. A gente pegou o problema e ele não resolveu. Sabe o que acontece? Outro problema, muito parecido, volta. Por quê? No consultório, quando eu encontro assim, e é muito comum, né, a gente ter casal no consultório, alguém que reclama do marido ou da mulher, ou da namorada ou do namorado, e eu falo assim, ó, cara, não separa agora. Não, não separa não. Fica com essa mulher. Sabe por quê? Se você separar agora, a próxima mulher, você vai sofrer a mesma coisa, porque você não aprendeu. Então, aprende com essa mulher, aprende com esse marido seu. Aí, depois que você aprender a lidar com ele, aí você decide se você separa ou não. Porque o problema, na maioria das vezes, gente, não está lá, está aqui. Na maioria das vezes, o foco meu não é lá, é aqui. Na maioria das vezes, eu preciso entender o que é importante para mim, para eu possa agir com as outras pessoas, para que eu possa agir com o meu trabalho, para que eu possa agir. Porque aí sim eu vou fazer as coisas que são importantes. Agora, se eu fugir de todo o problema, né? Tô com uma esposa difícil, terminei. Tô com a namorada difícil, terminei. Tô com o emprego difícil, terminei. Terminei. Saí chutando limão para todo quanto é lado. Eu nunca vou fazer limonada. Por quê? Porque eu não aprendi a cortar o limão. Eu não aprendi a espremer o limão. Eu não aprendi que tem que pôr água e açúcar para fazer a limonada. E eu saí chutando, chuta emprego, chuta faculdade, chuta gente, chuta outra gente, eu fico só. Entende? Então é preciso entender que a ansiedade é um sinal de perigo, mas que nem todo perigo que a minha ansiedade fala, ele é real. Ele é real. Aí eu preciso me propor a experimentar. Me propor. Eu não gosto de... por exemplo, eu não gostava de camarão. Hoje eu como camarão. Não acho uma delícia. Mas eu como camarão. Aprendi. Eu não gostava de berinjela. Eu como berinjela. Não gosto, mas eu como de berinjela. Mas eu não aprendi a comer aqueles... Sabe aqueles negócios sushi japonês, cru? Eu não consigo. Mas já tentei 1 milhão de vezes comer aquele troço. Toda vez que está por perto, eu vou experimentar esse negócio. Não vai. Não desce. E eu vou experimentar de novo. O dia que tiver, eu vou experimentar outra vez. Por quê? Uma hora eu aprendo. Ou não. E aí, eu vou ter a consciência tranquila de que eu tentei. Isso é o que é importante. O que vai nos dar paz no futuro é a consciência tranquila de que o meu máximo eu fiz. Não resolveu, mas eu fiz. Então, isso tem que me dar paz.
Se você tentou o seu máximo resolver aquela intriga com seu colega de trabalho, com seu familiar difícil, né, com a situação, o limão que estava ali na sua frente, se você tentou realmente resolver, entender aquele problema, isso tem que te dar paz. E entenda que você merece essa paz, porque você tentou. De verdade. Você não saiu chutando todos os problemas da sua vida. E eu encontrei esses dias o Eurípides no restaurante. O Eurípides Gerão, nem sei se ele está aí. E a gente estava conversando, né, sobre as fases da vida. E a gente chegou né, conversando ali, a gente estava falando que toda fase tem um aprendizado, né? A gente passa fases boas e fases ruins. A gente acha que aprende mais na fase ruim, mas a fase boa também nos dá muitas lições. E a gente precisa só estar atento para entender essas lições que a gente dá. E toda vez que eu aprendo, eu evoluo. Toda vez que eu tenho uma habilidade nova, eu saio do lugar. Sempre, não importa se é uma habilidade física, uma habilidade social, uma habilidade espiritual, né? Eu saio do lugar, eu dou um passo, eu movimento para o caminho dessa evolução, que é o que a gente procura. A evolução física, né, do nosso corpo, por isso que eu vou para a academia, por isso que eu estudo matemática, por isso que eu quero aprender inglês, isso é físico, né? Entre aspas. Por isso que eu preciso desenvolver minhas habilidades de lidar com pessoas, porque aí entra a família, né? E eu preciso desenvolver a caridade, que é espiritual, o amor. E quando eu aprendo, eu dou um passo. E esse é o nosso objetivo. E a grande pergunta, que foi a que eu fiz no começo, é: o que é o mais importante para nós? E é isso que a gente tem que saber. É isso que a gente tem que estar focado. E entender o que é importante para mim. E desvincular o nosso importante do importante dos outros, né? A gente ouve muito ainda na nossa cabeça o pai e a mãe falando. E às vezes são conceitos que não fazem sentido para a gente. Mas está tão intrincado, tão arraigado, que a gente não consegue desvencilhar disso. Bom, acho que basicamente é isso. Acho que eu falei até um pouquinho mais do que a Fê me pediu. Mas é isso. Não sei se querem fazer alguma pergunta, se querem fazer algum comentário. Obrigada, William. William, Muito posso fazer uma pergunta? Pode, Natanael. Pode ficar à vontade. Essa semana eu dei uma crise de ansiedade, vamos dizer assim. Eu fiz um exame de ressonância um tempo atrás. E aí eu fui colocado num tubo daqueles e eu entrei assim lá para dentro, né, deitado, um tubo assim de uns 60 centímetros mais ou menos. E a máquina muito antiga e um barulho como se fosse uma locomotiva, não na mesma proporção, mas o grau de barulho. E eu fiquei durante 15 minutos lá dentro. Eu aguentei, porque o cara falou: oh, você não pode mexer, porque senão você não pode, vai perder todo o exame e tal. Aí, resumindo, eu passei pelo... Isso deve ter uns 5 anos, mais ou menos. Eu passei por aquele exame, mas aquilo ficou um trauma em mim. Querendo ou não, ficou um trauma em mim. E aí, não assim, de eu colocar uma máscara e sentir sufocado, de colocar um capacete e sentir falta de ar, não, mas eu sentia. Às vezes eu deitava de costa e eu sentia necessidade de mexer e parece que aquilo me incomodava. E aquilo ficou muito me perturbando. E aí, essa semana, eu fui no médico e ele pediu uma ressonância, que é bem parecido. Não, foi a ressonância, agora é uma tomografia, desculpa. Ah, tá. Isso. Ela é bem parecida, só que eu não fiz. Aí o outro falou: não, é tranquilo e tal, você não vai precisar nem sedar e tal. E aquilo já me causou uma ansiedade tremenda. Sim. Mas, e assim, eu me senti inseguro. Eu nunca tinha sentido isso, entendeu? Como se fosse uma criança que estava indo pela escola
a primeira vez que precisava de alguém pegar na mão e ir junto e tal. E aí eu fiquei muito inseguro com aquilo. Eu falei, gente, eu vou ter que passar com aquilo de novo, não é possível. Aquilo me causava tanto desconforto, eu não vou conseguir. E aí, mas eu falei, mas eu vou ter que enfrentar, né? De qualquer maneira, eu vou ter que enfrentar. E aí fui. E aí, graças a Deus, foi uma coisa assim que me aliviou o coração, porque ele é tipo uma câmara de ar, vamos supor uma câmara de ar de caminhão. Ele não é tão fundo o espaço, entendeu? Você entra ali e tal, só com a cabeça, que era craniano e tal. E aí, naquilo eu poder realizar aquele exame sem ter me sedado, aquilo foi um alívio muito grande para mim. Me causou um bem-estar tremendo e tal. Tipo assim, nossa, eu consegui, né? Mas, por outro lado, eu acho que se fosse do mesmo jeito da antiga, eu não teria suportado. Aí eu não sei, assim. Aí eu estou aqui te colocando isso aqui para você dar assim, a sua opinião a respeito disso. Mas hoje eu sou outra pessoa e tal. Já vejo com tranquilidade, já que passou o exame e eu consegui fazer. Né? Mas eu senti muito fragilizado. Sim, a gente sente, né? É o peixinho lá, né? Foi um trauma, né? Foi um trauma, né? É igual quando você falou do peixe, foi o que me soou melhor em relação ao que tinha acontecido comigo, entendeu? Uma situação que pode te ajudar, porque assim, ó, às vezes os nomes para a gente é muito parecido, mas os exames são diferentes, né? Quando você falou de ressonância e tomografia, como é mais comum para mim, eu já entendi que você não ia sofrer a mesma coisa, né? Então, assim, lembra que para reduzir a ansiedade eu preciso usar o córtex, que é a parte lógica. Como é que eu reduzo essa ansiedade nesse caso? Você poderia pesquisar na internet. Como que é o exame? Visualizar o aparelho, né? E tal. Isso, que aí você veria que é o exame mais curto, mais rapidinho, né? A ressonância, realmente, ela faz aquele vom mesmo. Isso. E muito alto, né? Alto. Durante 15 minutos, mais ou menos, é muito tempo. E você tem que ficar lá, móvel. E era no ombro ainda, né? E aí eu entrei mais para dentro. Mas esse exame é ruim. Foi o antes, o exame né, o último, a tomografia, que eu fiquei absorvendo toda essa energia, né? E aquilo, mas a ideia foi legal, né? E aí... De pesquisar, né? Natanael, eu durmo para fazer ressonância, viu? Na hora da ressonância. Olha aí, ó, tá vendo? Tem gente que desespera. Pra gente é canção de ninar. Isso. Pois mas não é fácil, não é qualquer um, não. Isso que a Yara falou. Mas eu fiquei traumatizado com a ressonância. O que ela falou é interessante. Não sei se era o aparelho que era velho demais, eu não sei, pode ser isso. Não, é do exame. É do exame. Dele, ele é assim, né? Então, assim, ó, é importante a gente entender isso também, tá? Eu falo muito assim, que a gente não pode criticar a dor do outro. Por quê? Porque é muito particular. A Yara, ela dorme com aquele barulho. Não tem problema. Pro Natanael, já é ruim. Então, assim, a gente costuma criticar muito pessoa que perdeu um cachorrinho e ficou lá desesperada, chorando, né? A gente pensa, pô, só um cachorro, né? Mas era o cachorro. Então, vamos relativizar e respeitar a dor. O sentimento, né? Tá? E, Natanael, outra coisa que a gente tem que fazer. Quando a gente costuma se penalizar muito. Quando a gente faz uma coisa errada, a gente se penaliza, se culpa e se martiriza. E quando a gente faz uma coisa que dá certo, que é legal, a gente... beleza. Então, foi bom. O que você tem que fazer e o que você fez, né? Quando você vai para a tomografia e você teve coragem, cara, vibra com isso. Cara, nossa, que massa. Eu tive coragem, eu fui lá, mesmo com medo. Porque coragem, cara, não é não ter medo, tá? Coragem é ter medo e ir com medo. Isso é coragem. Porque quem não tem medo não precisa tanto. Entende? Então, só tem coragem quem tem medo e enfrenta o medo. Então, você é um cara corajoso. E isso você tem que vibrar. Você tem que dar para o seu cérebro experiências novas. Olha, cara, tá vendo que é possível?
Ó, cérebro, tá Essa vendo? satisfação, né? Para ele entender que nem todos os tubos de exame são iguais. E outra coisa, quando você for para a próxima ressonância, qual que é a mensagem que tem que dar para ele? Cara, é ruim, é necessário, mas a gente fez uma vez, vamos fazer de novo, dá para fazer. É ruim, eu sei que é, mas dá para fazer, a gente não morreu. Tá? Então é esse o raciocínio que você tem que mandar para ele. Ó, eu consigo, a gente dá conta, já fez. Mas é interessante o seu exemplo. Ok. Mas Tatiana queria falar. esse aparelho é ruim mesmo, Nathaniel. Eu não consigo fazer ele, não. Sirlene, pode Não. falar. Sirlene está na hora. Sirlene, depois a Bíblia, depois Cláudia, depois Tiana. Ixi, Vamos ser mais sucinto, viu, gente? Mais sucinto, porque senão a gente extrapola muito o nosso horário. eu tô aqui até meia-noite, tá? Tô tranquilo. Oi, Miguel. Você estava falando aí desse sistema, o córtex, o sistema límbico e o sistema nervoso central, né? É isso? Tronco cefálico. Tronco cefálico. E você falou dos comandos, que um passa para o outro, né? A mensagem que um passa para o outro. Sim. Como você associa isso aí com o nosso ato de orar? O ato de orar. Momento de oração. Não sei. Tô brincando. Eu vou... eu não sei mesmo não, tá? Mas eu vou sintetizar aqui alguma coisa. Então, vamos lá. O ato de orar, porque assim, ó, vamos pensar. Estou pensando aqui com vocês. Por que quando a gente fala para orar com o coração? Porque quando eu oro com o coração, eu oro com sentimento. E sentimento é o quê? Sistema límbico. Quando eu oro só decorado, Pai nosso está no céu, santificado seja o vosso nome, eu olhei aqui, mas não fez diferença. Eu não ativo, porque fica só aqui no córtex, né? Quando eu falo decorado, é decorado, não tem nenhum efeito salutar. Por quê? Porque eu não ativo o meu sistema límbico, que é a emoção. E quando o André Luiz ele fala ali da amígdala, né? Nem a amígdala que ele fala da hipófise. Aí ele fala de uma glândula lá. Essa glândula que ele fala, ela está no sistema límbico, lá no meio. É pineal. Glândula pineal. Glândula pineal, exato. Pronto. Ele fala, ela faz parte do sistema límbico. É a mesma. Então, quando eu oro com o coração, Sirlene, aí a hipótese, tá? Quando eu oro com o coração, eu acendo, eu ligo, eu ativo o meu sistema límbico. E o sistema límbico, ele vai mandar informações para o tronco encefálico positivas. O que o tronco encefálico vai ativar ali no nosso corpo? Ondas vibratórias, energias, neurotransmissores positivos, né? De paz, sensação de alívio, sensação de consolo. Então, tem tudo a ver, sim, a oração com esse sistema, sim. Eu não tinha pensado nisso, mas você me fez pensar. Ok, Sirlene? Obrigada. Boa noite, vocês me veem? Vemos. E ouvem? Sim. Então, muito bom revê-los, né? Estou meio sumido aí. Mas, assim, se você me permite, a gente conversa bastante sobre isso, eu e o William, inclusive, em outros momentos e tal, mas eu queria só registrar mais uma coisa que talvez tenha a ver, talvez, né, não seja útil. Mas eu penso muito nós enquanto sociedade, enquanto valores sociais que a gente constrói, né? Mas tem uma medida que aí às vezes eu penso assim, muitas vezes a gente romantiza esse fato de não, tenha um espaço para você, tenha um espaço para sua família e tal. E muitas vezes, não é muitas vezes não, a gente não se dá conta, mas é a maioria
da população não tem essa oportunidade. Eu trabalho em Águas Lindas, por exemplo, né, e convivo muito com a realidade lá. São pessoas que saem 5 da manhã, pegam um ônibus, né, voltam 8 da noite e trabalham em horário, voltam para dormir. Inclusive, são conhecidas como cidades dormitório. E essas cidades, essas pessoas, são a maioria do Brasil, mas a maioria, né, a pandemia, por exemplo, acho que foi uma falta de oportunidade que a gente teve de, enquanto sociedade, enquanto humanidade, termos a capacidade de parar todo mundo durante 2 meses, e com certeza o coronavírus e vários outros vírus iam morrer por não ter para onde ir. E a gente, dia após dia, a gente fracassa. A gente vive num governo hoje que 2.000 mortes, fecha tudo. 1.999 mortes, abre tudo. E 2.000, então fecha tudo. Quer viver no limite, porque o sistema, essa produção, essa produtividade, não pode parar. É mais no sentido, William, que é trazer assim, muitas vezes o cidadão se vê num processo de ansiedade, e uma ansiedade que hoje cresceu demais, né? Você sabe até melhor do que a gente, assim, a presença da ansiedade nas nossas vidas, por causa de um sistema que o obriga e o convence a bater meta e fazer isso, e não pode parar, e que o importante é essa produção, é que enquanto uns dormem, você está produzindo e tá, você está na frente, você é um vencedor. Isso é muito cruel, e eu falo, mas, Abel, qual que é o sentido de falar isso? Qual o poder que a gente tem? Eu acredito muito se a gente tem um caráter crítico em relação a esse sistema que a gente vive, é pequeno, mas tem que começar daí. Se nós aqui, espíritas, que acreditamos numa vida que pode ser justa, né, num bem que possa estar presente na sociedade, no nosso caráter crítico, enquanto a sociedade, e entendermos que somos parte dessa sociedade, e a nossa parte, a gente pode ser mais humano, pode identificar o abuso quando ele passa na nossa frente, é muito importante, e contribui para menos ansiedade no mundo, para menos doença, né? Como diz Lenine, eu sempre falo isso, né? Uma frase que eu acho linda, tá, assim, que ele fala numa música dele: qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um montão de claridade, contribuição para a cura dos problemas da cidade. E, no demais, obrigado pelas informações. Eu queria, humildemente, ver se talvez isso possa contribuir com o pensamento. Obrigado. E eu acho, Abílio, que esse pensamento seu é muito importante, a gente já discute isso, né? E eu acho que é aquela grande questão, né? Se eu estou num cenário que eu não consigo mudar, o que eu posso fazer para mudar o que eu puder fazer? É aquela história lá, que se eu fizer tudo que eu fiz, né? Isso vai me trazer paz. Então, assim, a pessoa, e realmente você tem razão, né? Hoje as pessoas, a maioria das pessoas, elas saem cedo e voltam de noite para dormir mesmo. E a gente, né, faz isso, ou se não faz mais, a gente já fez isso durante muito tempo. E tem pessoas que não param, né? Tem gente que sai de madrugada, tem que acordar de madrugada para arrumar o filho para ir para a escola, as mulheres, principalmente, arrumar o filho para ir para a escola, chega em casa, aí, cara, aí vai trabalhar em casa, aí realmente só sobra tempo de dormir mesmo, não dá tempo de fazer assistir uma televisão, tempo de... né? Mas dentro desse esse o cuidado que a gente propõe, né, Abel? Nessa loucura toda aí, tirar um tempinho e contemplar o pôr do sol enquanto estou dentro do ônibus voltando para casa e maravilhar-se com esse sol, né? Tirar um tempinho e agradecer o trabalho que você tem, que a gente tem. Tirar um tempinho, sabe? Isso não é conto de Poliana. Isso né? A gente precisa dessa nutrição emocional, porque senão a vida fica muito dura.
fica muito dura e a gente não consegue, né? Essa dureza toda, a gente não é preparado para isso. Ok, Ana Maria? Oi, meu filho, bom te ver. Beijo. Bom te ver. Não, gente, é só a minha experiência com a pandemia, né? A gente que é mãe, avó, esposa, a gente que veste uma coraça de forte, né? Então, eu comecei a levar a pandemia assim, tudo bem, tá tranquilo e tal, não tinha que transparecer nada. E foi. Lá pro 6º mês para frente, eu falei, não dá, né? Acostumada a ir para o centro fechou, ia Senador Canedo, Coral Voz de Paz. Então, me tirou todos os trabalhos que a gente fazia. Fiquei dona de casa mesmo, dispensei a ajudante para não pegar ônibus, para não pegar o Covid. Aí eu pedi ajuda. Eu acho que esse é o ponto. Aí eu sentei um dia no colo do Jacó e falei, me ajuda que eu não estou bem. Aí ele falou, vamos passear. Me pôs dentro do carro, saiu comigo, William. Vamos caminho lá Apó. Quando eu vi aquela mata, vi tudo, chorei. Aí pus tudo para fora, tá? Então não adianta esconder. Se você está ansioso, se você tem alguma coisa, procure ajuda, conversa, fala com alguém. Então essa foi a minha experiência com a Covid. Eu ainda sinto às vezes, sabe? Mas aí eu já ponho para fora. Eu não fico vazando. E muito curioso isso que você falou, Tia, muito importante, porque assim, ó, quando eu falei lá atrás de bater meta e produzir, uma dessas metas eu tenho que ser forte a qualquer custo. Eu tenho que dar conta dessa família, eu tenho que dar conta do meu trabalho, eu tenho que dar conta do meu esposo, minha esposa, meus filhos, eu tenho que dar conta. Isso é meta social. A gente tem e para os homens isso é mais cultural. O homem tem que dar conta de tudo. O homem não pode chorar. O homem não. Né? Cara, chega uma hora que não dá. Né? Precisamente o que a senhora falou aí. Então, assim, quando eu falo de metas e pressão social, não é necessariamente só no modo produtivo de trabalho e capital. Né? A gente tem essa pressão de ser forte, de ser o sustentáculo da família e de ser não sei o quê. Ninguém tem essa obrigação. Ninguém tem essa obrigação de sustentar nada. A gente tem a obrigação de o quanto a gente consegue, né? E a gente tem que se permitir ser fraco quando se sente. Que foi o que a Tiana fez. Olha, eu preciso de colo. Né? E graças a Deus, a Tiana tem quem dê colo, né? Então, se não for o esposo, procura o amigo. Se não for o amigo, procura o padre. Se não for o padre, procura o psicólogo. Se não for o psicólogo, procura o CVV. Tá? Liga para o CVV, gente. CVV é Centro de Valorização da Vida. É um serviço gratuito. É só você ligar, eu acho que não sei, o número, acho que é 140, não sei. No Google. Quem quiser olhar na internet enquanto isso. Então, assim, se você não tem ninguém para conversar, liga 140, ligação gratuita. CVV, alguém lá vai te escutar. Para que serve esse serviço? Para escutar as pessoas que estão passando por um momento difícil. Pessoas que pensam em suicidar-se. Tá? Então, peça ajuda. Isso que a Tiana falou é muito importante. Muito, muito, muito importante. A Raquel, você levantou a mãozinha aí, você vai... Eu levantei, eu queria fazer uma pergunta para o William. Tá me ouvindo bem? Então, Tá, né? Boa noite a todo mundo. Bom, é um relato assim, bem rapidinho, bem resumidinho, fui surpreendida com um problema de saúde essa semana passada, problemas de coluna, neuropatia, radiculopatia e um problema na cervical, sabe? E eu já tenho uma mãezinha que tem diabetes, é um pouquinho doente, cuido dela. Então, assim, eu tenho a minha carga, tenho a carga de cuidar da mãezinha e aí vai, e mais coisas. Então, Essa é a sua pressão, a sua produção, né, Raquel? Exatamente. E aí, o que acontece? Eu fui ao médico, levei, além de passar o medo que o Natanael passou, viu? Porque eu tive que fazer Você não está sozinho, Natanael, viu? Eu fiz ressonância, fiz eletroneuro, as agulhadinhas, não é bom não. Aí levei os resultados para o médico, né? Quando o médico abriu o resultado, que olhou, William e pessoal,
ele me falou assim, ó, você realmente está com os problemas que nós temos que cuidar, mas pela conversa que nós já tivemos aqui, 80% dos seus problemas é emocional. Então, você precisa cuidar de você, você precisa diminuir essa carga, você precisa repousar, descansar. Então, o que eu quero é uma dica do William, como começar a fazer isso. Eu fui ao médico tem 2 dias, e eu vou fazer uma cirurgia quarta-feira. Por causa da cervical, eu vou ter que tomar umas injeções na coluna, sabe, na cervical. Um procedimento, não seria uma cirurgia de alto risco, não. Então, eu queria, assim, só uma dica, William, de como começar isso tudo, né? Eu sou tão preocupada com a minha mãe, com a família, e aí a carga é um pouco pesada, sabe? Você tem com quem dividir essa atividade com a sua mãe, esse cuidado? Eu tenho 2 irmãos, mas que não me ajudam muito, não. Não tem muito assim, muita afinidade com a minha mãe. Desde pequena, ele era mais rebelde, então um pouco mais difícil. O outro é casado e tem um menino pequenininho, um bebê, e está muito atarefado, mas também não se dispõe a me ajudar muito, não. Eu não tenho paciência, eu já corro e vou ajudar ela logo, porque preocupo, né? Então, ó, eu vou falar disso. A família tem condição de pagar um cuidador ou não? Se juntarmos, eu acredito que sim, sabe? Se juntarmos, eu acredito que sim. É uma eu opção. tenho muita preocupação com isso, sabe? Mas colocar uma pessoa para cuidar dela, sabe? Eu tenho assim, um pouco de preocupação com isso, mas... Tá, mas assim, ó, aí é o custo-benefício, tá, Raquel? Por exemplo, vamos imaginar aqui, ó, a gente sabe que uma pessoa com dengue não pode tomar AS, ok? Aí imagina que eu sou médico e tenho um paciente morrendo de dor aqui, de febre na minha frente. E acabou a Novalgina do mundo, não existe Novalgina mais. Acabou o paracetamol do mundo, não existe paracetamol mais, só tem AS. O que esse médico vai fazer? Ele vai prescrever o AS e vai ficar de olho. Opa! E fica de olho. Baixou a febre, e como é que está o restante? Tá bem? Ele vai correr o risco. Por quê? Porque ele não pode deixar o paciente com febre, com dor, a vida inteira. Ele vai correr o risco, tá? Então, Raquel, outra coisa. Se os seus irmãos não se dispõem a ajudar com o trabalho, eles têm que ajudar com dinheiro. Nem que dividem em 3, mas eles estão... Beleza? Pode não? Então, vocês vêm para cá. Reveza, cada dia é um. Tá? Então, você tem que começar a colocar as pessoas aí para brincar essa brincadeira aí de cuidar de mamãe com você. Tá? Outra coisa, isso aí é uma questão social, tá? Você tem que ajustar isso com seus irmãos. Se eles não puderem te ajudar, pedir para eles pagarem junto com você ou para você uma cuidadora à noite, por exemplo, que aí você dorme. Tá? É um descanso, né? Verdade. Tem cuidadores que são técnicos de enfermagem, tá? Geralmente eles têm conhecimento técnico para cuidar disso. E aí, agora, assim, o médico, para finalizar, pediu para eu procurar um psicólogo ou psiquiatra, né? Ele passou. Que remédio não traz crescimento pessoal, né? É o psicólogo que vai fazer você pensar nas suas questões, né? Então, assim, ó, o medicamento atua e faz o trabalho dele, que é importante, mas depois eles vão trocando de lugar e a psicologia fica mais importante porque ela vai trazer esse crescimento para você, tá? Agora, assim, ó, Raquel, agora, olha o tanto que é interessante isso, né? O que você falou antes? Você tentou brigar com seus irmãos, resolver, não conseguiu, você não tem paciência e resolveu assumir. Você assumiu uma coisa que não é sua. É a necessidade, assim, da doença dela, porque a diabetes causou muitas coisas, ela não enxerga bem, tem neuropatia, sabe? Tem várias coisas, então não tem muito tempo para se discutir, tem que agir, sabe? Senão ela não tem qualidade de vida. Mas você não precisa assumir isso tudo para você. É pesado, viu? É pesado. Mas você podia ter achado uma cuidadora logo, você podia ter chamado seus irmãos, ó, vem para cá, vamos conversar. Mas você assumiu e você deixou os seus irmãos numa situação confortável. Para eles está ótimo. Quem está ficando doente é você. Entende?
Então, isso não é egoísmo, Raquel. Quando a gente fala isso, dá a impressão que é egoísmo. Ah, irmão, eu tenho que cuidar da minha mãe. Não, a sua mãe tem que ser cuidada. Mas tem que ser 100% por você? É pesado. E outra coisa, vamos supor que você trava a coluna. Você não consegue mais levantar, não consegue andar, ferrou. Como é que vai cuidar da sua mãe? Aí E somos os duas, irmãos né? dela vai ter que cuidar dela também, né, William? Aí somos duas. Entende? Então, Raquel, Faz essa ameaça para eles, ó. mas é mesmo, mas é isso que vai acontecer. Agora, se eles não cuidam da mãe, vai cuidar da irmã, né? Sei. É verdade. Entende, Raquel? História assim, eu já falei isso no centro, é aquela historinha assim, ó. Imagina, todo meu patrimônio é R$10, não tem mais nada. Aí você me fala assim, William, você me empresta R$5? Eu te empresto. Pô, sou espírita, né? Sou gente boa. E te empresto R$5. R$5 não resolve a sua vida, Raquel. E eu fico a metade mais pobre. Olha a gravidade disso. R$5 não resolve a sua vida. Você vai falar mal de mim ainda porque eu só te dei R$5. E eu tô a metade mais pobre porque só tinha 10. Então, se você quer ajudar as pessoas com dinheiro, Raquel, fique trilionária primeiro. Por quê? Porque se alguém precisasse dar 3 milhões, 3 milhões resolve a vida das pessoas e você não fica pobre. Você tem 1 trilhão. Eu não tenho condições, né, de ajudar. Então, se você quer dar amor para as pessoas, ame-se trilionariamente. Se você quer dar respeito para as pessoas, respeite-se trilionariamente. Se você quer perdoar as pessoas, perdoe-se trilionariamente. Tem que sobrar. Se não sobrar para você, quando você der, vai faltar. Então, se você tem que cuidar da sua mãe, cuide-se trilionariamente. Porque o cuidado que você está dando para sua mãe está além da conta que você tem e vai te faltar. É verdade. Obrigada, William. A palestra de hoje foi providencial, viu? Obrigada, viu? Nada, à disposição. Só alertando vocês, é o seguinte, a Yara... Cláudio, vamos encerrar, né? Já é 20h14. Eu vou pedir a paciência de... Eu estou com tempo, tá? Se quiser, pode... Eu vou pedir a paciência de vocês mais um pouquinho. A gente vai compartilhar um vídeo aqui em homenagem aos pais e nós vamos encerrar, tá bom? Só mais Yara, o Cláudio fala da Yara, aí o que foi? Hã? Não, eu ia falar assim que eu e a Yara nós somos iguais, porque eu na minha ressonância que eu fiz agora no mês de junho, eu dormi também meus 15 minutos lá, só vi na hora que a menina falou assim, senhor, acabou. Eu falei, pô, não tô falando. Cláudio, compartilha aí, deu certo? O barulho para mim foi uma música. Compartilha aí para nós o vídeo. Tá vendo o vídeo aí? Estamos. Compartilha o som. Tá certo. Me conhece mais do que eu mesmo. Um olhar decifra meu segredo. Um abraço acaba com os meus medos. Não tem mais medo, pai. Sei que já virou clichê, mas eu te amo demais. Na mesma canção eu vou seguir seus passos. E quando você está longe, dentro do meu coração te acho. E toda vez que vi um erro meu, é no seu colo que me consolava. A maior herança que você me deu não é diamante, nem ouro, nem prata. É sua história e tudo que escreveu. É a verdade da sua risada, mesmo afastados pelo dom que Deus nos deu. Oh, Pai, vai na frente que eu tô na mesma estrada. Me conhece mais do que eu mesmo. Num olhar decifra meu segredo. Num abraço acaba com os meus medos. Não tem mais medo, pai.
já virou clichê, mas eu te amo demais. Na mesma canção eu vou seguir seus passos. E quando você está longe, dentro do meu coração te acho. E toda vez que via um erro meu, é no seu colo que me consolava. A maior herança que você me deu não é diamante, nem ouro, nem prata. É sua história e tudo que escreveu. É a verdade da sua risada, mesmo afastados pelo dom que Deus nos deu. Oh, Pai, vai na frente que eu tô na mesma estrada. Oh, Pai, vai na frente que eu tô na mesma estrada. Lindo vídeo. Tá sem áudio, Sueli. A nossa homenagem singela para todos os pais. Feliz Dia dos Pais. Nós sabemos que vocês merecem esse parabéns todos os dias, né? Que Deus abençoe essa missão da maternidade, da paternidade. Não é fácil, a gente sabe que não é simples, mas a gente está seguindo com essa responsabilidade e vocês estão cumprindo muito bem o papel de vocês. Continuem assim. Parabéns. O print, gato. A Bíblia, você faz a prece para nós depois do print? Camilo fez assim, você quer falar, Camilo? Fala aí. E aí, ué? É o Gino. É o Gino. Tá aqui, Camilo, é o Gino, né? Vocês estão conseguindo me ouvir aí? Vamos. Beleza. Então, a minha dúvida assim, em questão é como o estudo falou muito sobre a ansiedade e tudo que a gente tem que fazer, eu preciso fazer isso aqui, eu tenho que cuidar da casa, preciso trabalhar, preciso manter a cabeça firme. Só que muitas das vezes, né, a gente falha, né? E aí a minha dúvida era se tem alguma coisa que a gente pode fazer para buscar melhorar isso, deixar as coisas acontecerem mais naturalmente, né? Não ceder à pressão, né, das coisas, né? Cara, assim, primeiro é fazer o que é importante pra gente, tá? E outra coisa, primeiro de tudo, fazer tudo que eu posso, que eu tenho condição, tudo que eu tenho capacidade de fazer. A gente não tem aquela sensação assim de que eu não fiz o que eu podia, tá? Então, se você fez tudo que você podia, cara, você está no caminho certo. Tá? Às vezes as coisas não vão acontecer do que a gente quer, mas você fez tudo que você podia. E isso te dá paz. Tá? E nas questões morais, vamos falar lá do Kardec, né? É a frase que eu sempre repito em quase toda palestra minha. Reconhece o verdadeiro espírito pela transformação moral e pelo esforço que ele faz em domar as suas más inclinações. Tem más inclinações, cara, que vai demorar 80 anos para eu tirar essas más inclinações minhas. Mas é o verdadeiro quem está tentando, quem não se acomoda, quem não se compraz, quem fazer, a gente vai fazer porque a gente está imperfeito. Tá? Agora, se eu não aceito, se eu não me comprazo com aquilo, eu faço por eu não conseguir dominar aquilo, eu estou no caminho certo. O verdadeiro cristão é aquele que não aceita e tenta mudar-se dia a dia. Tá? Então, se eu tento de verdade fazer ou mudar alguma coisa que não me apraz em mim, né, eu tenho que ficar em paz.
E assim, cara, e tirar culpa, tá? Foi feito, já foi, passou, acabou, e agora? Você pode voltar e fazer de novo? Não. Então, tente não fazer de novo daqui para frente. Tá? É sem culpa, realmente. Tudo que a gente fez é aprendizado. Tudo que a gente passou tem que ser aprendizado. Tem aprendizado que é mais dolorido que o outro, né? Mas o Natanael foi lá para a primeira experiência, foi horrível. A segunda já não foi tanto. E a gente vai crescendo com isso. Tá? Então, assim, o que foi feito, cara, foi feito. Esquece. Tá? Tenta que na próxima não repetir. É isso. Gente, vamos encerrar então? Quem quiser abrir a câmera para tirar um print, para ficar todo mundo lindo na foto aí. Tem gente que já está aberta. Mexe não. Bora? 1, 2, 3 e já. É, família linda da Marilene, lindo, pandemia. Pronto. Gente, obrigado mais uma vez. Vamos pedir o Abílio aí, vai estar fazendo a prece para nós, certo? William, brigadão, viu? Até a próxima oportunidade. Obrigado, show de bola. Parabéns, gostei, viu? Bora, Abílio. Eu fiz também uma vez esse exame aí, e o rapaz, foi uma coisa que me tranquilizou. O rapaz falou assim: não, os jovens gostam. Eu não era jovem mais, não, mas ele falou: os jovens gostam, porque ele entra e fica assim, ó. Tuts, 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 tuts. Aí, isso me tranquilizou, achei tudo engraçado. Mas vamos lá, então, todos nós, fechar os nossos olhos, nos concentrarmos e ligarmos com uma energia superior, pedirmos para que essa energia possa estar em todos os lares que aqui estão conectados, que por causa dos avanços do mundo, fazemos-nos presentes uns com os outros, mesmo estando cada um em nossos lares. Que esses breves momentos possam ter servido para fortalecer energeticamente cada uma dessas casas, cada uma dessas famílias, nas dificuldades em que estamos vivendo, que possamos, Mestre, aproveitar esses encontros para crescermos cada vez mais enquanto indivíduos, nos fortalecermos, para assim melhorarmos o mundo, melhorarmos a vida do próximo, a vida de todos aqueles que dependem de nós, e que possamos também ter um olhar carinhoso para todos aqueles que nos ajudam na vida. Muito obrigado, Senhor, por mais uma vez termos a oportunidade de, através de seus mensageiros, que usam o conhecimento que adquiriram na vida para proferir a sua palavra, estarem aqui nesse momento, dividindo conosco seus conhecimentos e nos preparando para sermos agentes de um mundo de mais amor, de mais carinho, de mais compreensão. Abençoa o Brasil, Senhor, abençoa o mundo todo, que está vivendo provas muito importantes, que possamos, nas nossas individualidades e na nossa coletividade, aprendermos a lição e superarmos todas essas dificuldades e sairmos melhores do que entramos. Muito obrigado, Senhor. Esteja conosco durante essa semana, hoje, agora e sempre. Mais uma vez, muito obrigado e que assim seja. Gente, mais uma vez, obrigado, boa noite. Até sábado que vem, tá? Contamos com todos aí. Beijão, feliz Dia dos Pais de novo. Feliz Dia dos Pais a todos. Boa noite, obrigado. Boa noite, Vocês aí, gente. Feliz Dia dos Pais para vocês. Feliz Paz para todos. Feliz Dia de Paz para todos. Obrigado a vocês. Alô, Boni. Um abraço, Boni, mãezinha, um beijão. Ô, seu Nilton, bom demais ver o senhor aqui. Fiquem com Deus, todo mundo.
Com Deus também. Tudo bom, vocês? Bom rever. Tchau, Marlene. Ai, ai. Então, Camilo Oliveira é o Gino. Uai, é eu aí. Eu sabia que era Gino, mas eu falei Camilo, que tava ali. Cara, é porque eu tinha criado. Eu tinha criado um e-mail que era meu nome, só que eu esqueci, e aí já tem mais 10 e-mails com meu nome, e aí eu tive que trocar, eu tive que colocar Camilo Gino. Uai. Mas seu nome tem Camilo? Tem, meu nome é Gino Camilo. Gino então não tá errado de chamar de Camilo, não, hein? Tá não, ele falou para nós uns tempos atrás, ele falou, oi. Não, sabia não. Bravo, tchau, seu Nilton, com Deus. Você tá no Brasil? Tchau, vocês não me verem aqui porque eu fui. Tô aqui em Goiânia. Tá. Que parece que você tinha saído do Brasil, não tinha? Pois é, eu ia aí acabou que não deu certo, eu desisti e tô aqui. Ah, tá. Eu achei que estava pelo mundo. É. Ué? Não, bom demais. Bom te ver, cara. Vamos marcar uns encontros aí virtuais ou não virtuais? Vamos sim, ué. E a hora que vocês quiserem, vocês só me chamar. Beleza, tá, igual. Fechou? Tchau pra vocês, gente. Com Deus. Com Deus, tchau. Um abraço, Gino. Com Deus. Com Deus. Você sabe sair, Gino? Ah, sabe. Sei. Beleza.